Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22. A partir do versículo 15. Lucas 22. A partir do versículo 15. Diz-nos assim a palavra de Deus. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o, parti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Louvado seja Deus. Amado Pai Celestial, queremos agradecer ao Senhor por tudo que já foi feito até aqui, os cânticos que foram entoados em louvor a Ti, e pedimos que o Senhor receba diante do Senhor, continue recebendo nosso louvor, nossa adoração. E agora estamos diante da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Abra o nosso entendimento para a palavra, ilumina a nossa mente, para que nós possamos compreender a palavra do Senhor, ó Deus amado, através do Espírito Santo. Abençoa cada um dos Teus servos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, amados. Louvado seja Deus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas. Nós, quando nos reunimos para estarmos celebrando a ceia do Senhor, e aqui a gente vai ver que, podemos ver que o Senhor Jesus, Ele escolheu uma ocasião muito oportuna, e eu diria muito importante, para instituir a ceia. Ele escolhe um jantar de Páscoa. Foi um jantar de Páscoa que Ele escolheu para instituir. Por quê? A Páscoa, ela trazia à memória algo extraordinário que havia acontecido na vida do povo de Deus. E Jesus, o Senhor Jesus, Ele faz então essa associação, mostrando realmente que o que estava acontecendo ali era algo que ficaria marcado por toda a eternidade, porque Ele fala o seguinte: olha, vai haver um encontro. Nós estamos tendo aqui, esse é o último encontro que eu vou ter com vocês, é o último jantar de Páscoa que vamos ter juntos, porque eu estou presto a ser entregue, estou já aproximando o tempo da minha partida. Este é o último momento que nós nos reunimos para participar deste jantar, esse jantar de Páscoa. Mas eu quero dizer uma coisa: nós vamos nos encontrar novamente, haverá oportunidade, e nós vamos nos encontrar, e vamos beber o vinho novo no reino de Deus. Então haverá um tempo onde nós vamos nos encontrar. Então, quando nós celebramos a ceia do Senhor, a primeira coisa que nós trazemos à nossa memória é que nós vamos um dia estar com o Senhor. Louvado seja Deus. Ele disse isso, então nós temos esta certeza. E ele disse: olha, eu gostaria muito, era o desejo de participar com vocês, mas esta última Páscoa que participamos juntos, mas teremos nova oportunidade. Então, ao celebrarmos a ceia do Senhor como memorial,
E muitas vezes a ceia, a gente fala na língua memorial, trazendo a memória, o sacrifício, a obra redentora do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Mas eu quero dizer uma coisa, amados. Olha, a ceia do Senhor, ela não transmite graça, porque a única pessoa que transmite graça é Jesus. A ceia não transmite graça, mas ela fala de uma graça maravilhosa que nos é dada através da morte do Senhor. Então não podemos tratar a ceia de qualquer maneira, como muitos costumam fazer. Ela fala da graça, ela fala do sacrifício de Jesus Cristo. Então, quando nós participamos, nós trazemos à memória aquilo que o Senhor fez, aquilo que está para acontecer, que é o encontro de Jesus com a sua noiva. Louvado seja Deus. Então ele diz: fazer isto em memória de mim. E aí eu quero chamar a atenção, porque quando nós percebemos, que como nós podemos ver, Jesus, ele escolheu o jantar de Páscoa, ou Seder, jantar de Páscoa. Por quê? Porque trazia à memória o que o Senhor Deus, que o Eterno, havia feito pelo povo de Israel quando os libertou da terra do Egito. A maneira como aconteceu. Então aquilo trazia à memória. E Jesus, ele escolhe esse momento. Sabe por quê? Porque ele é o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que foi imolado, que foi morto para tirar o pecado de todo aquele que nele crê como seu único Senhor e Salvador. Então, ele diz: fazer isto em memória. Porque a Páscoa, o jantar de Páscoa, trazia à memória do povo de Israel a libertação do Egito, a redenção do povo. Quando Deus os liberta da escravidão, quando Deus os liberta da tirania de Faraó, quando Deus os liberta e os leva a uma terra que mana leite e mel. Então ele diz: fazer isto em memória. Então nós devemos trazer à memória, quando celebramos a Santa Ceia, devemos trazer à memória algumas coisas. Primeiro, a primeira coisa que nós devemos trazer à nossa memória é que a nossa salvação, ela custou um preço. Essa é a primeira coisa. Quando nós vamos à igreja, vamos participar da ceia, Jesus diz: fazer isso em memória de mim. A Santa Ceia, quando nós tomamos, é para trazer à memória o que Jesus fez por nós. Trazer à memória a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o que nós vamos trazer à nossa memória? Primeira coisa, a nossa salvação, ela teve um preço. Ela é de graça para você, ela é de graça para mim, ela é de graça para nós, mas ela custou a vida do Filho de Deus. Nós devemos lembrar disso. A salvação é de graça para nós, porque Deus nos dá. É um presente de Deus, é dom de Deus, é um presente de Deus. Mas a salvação, ela teve um preço. Então essa é a primeira coisa. Quando nós vamos, ali está tipificado o sangue e o corpo de Cristo. O corpo do Senhor que foi partido por nós, seu sangue que foi derramado até a última gota por nós. Os irmãos estão entendendo? Então a primeira coisa que nós vamos trazer à nossa memória, a primeira coisa que vamos trazer à memória é: a minha salvação custou o preço de sangue. Por que eu devo fazer isso? Por que eu estou falando isso? Para a gente poder valorizar. Muitas pessoas não valorizam a sua salvação. Muitas pessoas não valorizam o que Jesus Cristo fez por ela lá na cruz do Calvário. Muitas vezes Paulo diz assim: desenvolvei a vossa salvação. Desenvolva a sua salvação. Mas a pessoa fica estagnada, não desenvolve. Fica estagnada, não dá valor. O não desenvolver é não valorizar o que o Senhor fez. Então, a primeira coisa que nós devemos trazer à nossa memória, a primeira
preciso valorizar, nós precisamos valorizar a nossa salvação, nós precisamos valorizar a nova vida que o Senhor nos deu, nós precisamos valorizar. Muitas vezes nós tratamos com tanto desdém, com tanto descaso. Os irmãos já pararam para perceber? Nós não entendemos isso muitas vezes, e é triste ao ver como as pessoas tratam a sua vida cristã. Tem pessoas que, vou usar um provérbio popular, um ditado popular, para ele tanto faz, como diz, se a água correr para cima ou para baixo, tanto faz. O culto é só mais um culto. O culto é só mais um culto. E aquela é só mais um. Não, nós precisamos valorizar o que o Senhor fez por nós. Quando Ele está ali tomando, Ele pega o pão. Ele pega o pão, matzah, o pão sem fermento. O pão sem fermento, amado, o matzah, ele tinha uma característica. Esse matzah, ele tinha nele umas ranuras, e também ele era todo furadinho, as ranuras, e era furado. Essas ranuras simbolizam, tipifica o chicoteamento do corpo de Jesus Cristo. Simboliza o chicote. O corpo dele foi dilacerado. Esses furos tipificam os cravos, o furo dos cravos do seu corpo. E ele pega esse matzah, esse pão sem fermento, e ele o parte. E ele diz: isso é o meu corpo, que é partido por vocês. Eu vou ser partido por vocês. E ele dá para cada um. A ceia é para trazer a nossa memória. O que nós estamos fazendo com a nossa vida cristã? O que estamos fazendo com a nova vida? Então ele parte. Ele diz: façam isto em memória. Ou seja, não esqueçam que daqui a algumas horas eu vou ser partido por vocês. Essas ranuras quer dizer que daqui a algumas horas o meu corpo será chicoteado por vocês. Esses furos quer dizer que daqui a algumas horas o meu corpo, minhas mãos e pés e o meu lado será furado por vocês. Se nós não tivermos esta consciência, sabe, amados, a ceia será só mais uma ceia, e a vida cristã apenas mais uma vida. As pessoas não se esforçam para estar na igreja. Hoje em dia estamos celebrando a Santa Ceia. Quero estar lá, vou me esforçar, quero participar. Não, é só mais uma ceia. É só mais um culto. E por causa disso, nós temos visto uma decadência espiritual crescente na vida do povo de Deus. Você tem dois extremos. De um lado, os que tratam de maneira leviana o símbolo deste sacrifício, de qualquer maneira. Do outro, os que não dão valor. Então, a primeira coisa, quando nós celebramos a ceia, trazemos a memória que a minha salvação
A minha salvação, ela custou um preço, e não foi ouro nem prata. O apóstolo Pedro disse isso na sua carta. Vocês foram comprados, não por ouro ou prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Nem todo ouro e prata do mundo, nem toda a riqueza do mundo poderia comprar a salvação de uma única alma. Mas Jesus disse: o meu sangue é derramado em favor de muitos. Aleluia. É derramado em favor de muitos. Esta é a primeira coisa. Muitos. Então, a gente precisa estar refletindo o que nós estamos fazendo. A falta de valor. A falta de valor. Você já percebeu que quando você ganha alguma coisa e não dá valor, você usa uma vez, ou só uma coisa para usar, né? Depois você deixa jogado lá. Não, eu ganhei. Porque você, eu estou dizendo isso de maneira de individualizar, por isso estou usando o pronome da primeira pessoa do singular, porque eu quero individualizar bem aqui. Aí a pessoa deixa lá. Mas quando você compra e paga o preço, e você sabe o valor que tem, você cuida, você zela. Sabe por que muitos não desenvolvem sua salvação, não zela pela sua salvação? É porque não sabe o preço que custou. Quando você vai, vou mudar aqui, né? Porque quando a gente lê a respeito de irmãos que vivem em países sob perseguição, que não pode muitas vezes ter uma Bíblia, que não pode carregar uma Bíblia, que não pode congregar, ou tem que congregar escondido, não tem um templo iluminado, com um certo conforto, precisam reunir escondido, precisam reunir às escuras, para não serem pegos. Cada minuto, cada segundo daquele tempo tem um valor extraordinário. Cada reunião é esperada com expectativa, cada culto é esperado com ansiedade, cada culto é esperado com expectativa. Mas quando a gente tem tudo à mão, se eu não for nesse, no outro, quem sabe? Se não der para ir no outro, no seguinte talvez. Mas é porque ele sabe o preço que é, aquele que sabe o valor que tem. Então ele diz: façam isso em memória de mim. Lembrem que eu estou pagando um preço. Ele senta com os seus 12, que representa a igreja. Os 12 ali representa a igreja de Jesus. Você e eu estávamos naquela noite. Você e eu estávamos tipificados naquele jantar de Páscoa. Então é como se ele estivesse dizendo para nós aqui agora: sabe o que está acontecendo? Eu estou pagando um preço pela salvação de vocês. Irmãos, as pessoas não têm lidado, ou não têm dado devido valor à sua salvação. Então, primeiro, trazer em memória o seguinte: a minha salvação, a sua salvação, custou a vida do Filho de Deus. E isso nos leva a uma segunda reflexão. O Senhor nos salvou, mas nos salvou de quê? De que o Senhor nos salvou?
Porque se eu entender isso, aí a coisa vai tomando uma proporção ainda mais séria. Ele me salvou através da sua morte, mas me salvou de quê? Eu vou dizer uma única frase: Ele nos salvou da ira de Deus. Jesus nos salvou da ira de Deus. Sabiam disso? Ele nos salvou da ira de Deus. O salário do pecado é o quê? A morte eterna. Jesus nos salvou da ira de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que comete o pecado, a ira de Deus está sobre ele. Então Jesus nos salvou da ira do Eterno, para que quando chegar naquele dia, quando o Eterno for derramar a sua ira sobre a terra, aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus estão guardados e protegidos com o selo de Jesus sobre a vida dele. E sobre a sua vida há um selo marcado pelo sangue que diz assim: propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Entende? Então, o Senhor nos salvou através do seu sangue. Segundo, nos salvou de quê? Da ira de Deus. Da ira de Deus. Antes de nos salvar para nos levar para o céu, antes de nos salvar para poder nos dar a vida eterna, antes de nos salvar para nos dar uma eternidade com Ele, Ele nos salvou primeiro da ira de Deus. Da ira de Deus. Deu para entender? Ele nos salvou da ira de Deus, porque a ira de Deus será derramada sobre esta terra e sobre os pecadores que não tiverem o selo da marca do sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida. Entende? Então, nós celebramos a Santa Ceia. Nós temos que levar mais a sério. Eu lembro que alguns anos atrás, há uns 30 anos atrás, quando a gente, na semana da Santa Ceia, a gente tinha uma semana. A gente orava de segunda a sábado, para domingo tomar a Santa Ceia. Não era superstição, como alguns hoje afirmam. A modernidade, estas ondas de modernismo que tem invadido a igreja do Senhor, tem roubado da igreja a essência da verdadeira adoração. Então a gente orava uma semana, quando ia tomar a Santa Ceia no domingo, meu Deus, parecia que havia uma unção fresca sendo derramada. A presença de Jesus era tão real. Aí foi acabando. Aí vinha aqueles: olha, não precisa, a ceia nada mais é do que mais um culto, como se o culto fosse uma coisa comum ou normal. O culto não deve ser comum ou normal, porque é no culto que nós adoramos a Deus. Nós temos que tirar esse espírito dessa coisa comum, normal, tomando conta. É preciso trazer de volta o temor de Deus, a essência de um culto. Precisa. O culto não é mais um momento no domingo à noite para eu ir cumprir uma obrigação religiosa. É o momento de eu reunir para adorar a Deus junto com os santos. E essa deve ser
essa é a mentalidade. Eu vou para a igreja, eu vou congregar para junto com os santos, junto com os meus irmãos, adorar a Deus, pois eu sou privilegiado, pois a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós precisamos resgatar isso. Precisamos resgatar. Então ele diz: façam isso em memória de mim, em memória de Jesus, do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus, o Filho unigênito de Deus, que derramou o seu sangue, sua vida naquela cruz. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse assim: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, trazer à memória o que? A salvação. E essa salvação custou um preço. Hoje, nós temos levado a vida cristã, as coisas de Deus, de uma maneira, elas infelizmente estão ocupando o segundo, o terceiro, o quarto lugar. E isso é falar. Há canções que falam, e muitas vezes nós cantamos aqui no domingo, que não temos outro bem além do Senhor. Nós acabamos de cantar. Mas quando saímos daqui, nós mostramos que isso na verdade não é uma realidade em nossa vida. A nossa salvação custou um preço muito alto. O Senhor nos salvou da ira de Deus. Quero que você guarde isso com você. A sua salvação custou o sangue do Filho de Deus. E Ele te salvou da ira de Deus. Nós devemos trazer isso à nossa memória. Ele me salvou, porque você e eu estávamos a caminho do inferno, e Ele interviu. Você estava a caminho do inferno, eu estava a caminho do inferno. E não foram os nossos méritos, não foram os nossos méritos que nos tirou desse caminho, porque não temos mérito, ao contrário, temos deméritos, pois pecamos incessantemente contra Deus. Não temos justiça, pois a nossa justiça, disse o profeta, é como trapo de imundícia. Estávamos a caminho do inferno. Sabe, vocês já viram essas linhas de trem? Então, tem aquele ramal, e a linha está indo ali, né? E depois, lá na frente, tem um sistema, não sei bem o nome que se dá, que quando está indo e está vindo um outro trem de lá para cá, muitas vezes até naquele lugar a linha única, dali para frente, ela se torna duas, e aí os trens cruzam. Então, o maquinista não pode parar, e até porque nem adianta parar, porque você vai bater de frente. E aí o trem está indo daqui para lá, o outro vindo de lá para cá, e aquela velocidade. E tanto o maquinista daqui quanto de lá está confiante de que não vão bater de frente. Não porque são bons maquinistas, porque têm experiência como maquinista, mas porque eles sabem que lá na frente tem um dispositivo que quando ele chegar ali, ele vai fazer assim. E aí, a linha, o trem que está aqui passa para cá, o outro que está vindo de lá passa para cá.
Entende o que eu estou dizendo? Nós estávamos indo em um ritmo acelerado para o inferno, nos aguardava a condenação, mas o Senhor Jesus Cristo deixou a sua glória, veio a este mundo, e quando nós estávamos nesse caminho, Ele interviu e se apresenta como o caminho, a verdade e a vida que leva para o céu. Ele interrompeu a nossa trajetória condenatória. E agora temos a certeza, por causa dele, de Jesus, por causa dele, nós estamos no caminho certo. O caminho que leva para o céu. O caminho que leva para o céu. Os irmãos estão entendendo? Jesus então, ele disse, lembrem, nós precisamos lembrar, cada culto, cada santa ceia, nós precisamos lembrar que Ele nos salvou da ira de Deus que estava para vir sobre nós, e a ira de Deus sobre nós seria incomparavelmente pior do que o choque de 2 trens em alta velocidade. Incomparavelmente, não há como comparar, mas Ele nos salvou quando estávamos para entrar em choque, estávamos para bater de frente com a ira de Deus. Ele interviu. Precisamos levar isso mais a sério. Os crentes têm tratado as coisas de Deus de uma forma tão leviana, tão inconsequente. E nós precisamos tratar com mais zelo. Precisamos levar mais a sério as coisas de Deus. Ele disse, façam isto em memória de mim. Então, quando você for tomar a ceia do Senhor, lembre que a sua salvação custou a vida do Filho de Deus. E para fechar, então, a nossa salvação, o preço que foi pago, e fomos salvos da ira de Deus. E para finalizar, quando tomamos a ceia, nós trazemos a nossa memória que não existe salvação, não existe perdão, não existe redenção fora da morte de Jesus. Não há outra. Não há. As boas obras não salvam. A religião não nos salva. Os irmãos estão entendendo? O que nos salva, o que nos livra da ira de Deus, é a morte de Jesus Cristo. Então, quando nós trazemos a nossa memória, estamos dizendo o seguinte: não existe salvação para o homem, não existe salvação para o pecador, se não for através da morte de Jesus Cristo. Lembrando disto, possamos realmente estar nos valorizando o que o Senhor fez por nós ali na cruz do Calvário e o que Ele continua a fazer. O que Ele continua a fazer. Eu termino dizendo esta última coisa. A morte de Jesus, tipificada na ceia, nos traz a memória que a vida não termina aqui. As coisas não encerram aqui. Os irmãos estão entendendo? Porque assim como Ele morreu e ressuscitou, aqueles que estão em Cristo também irão morrer e ressuscitar um dia para estar com Ele. E Ele disse: nós vamos nos encontrar. Nós vamos seguir a certeza da ressurreição em Cristo e com Cristo. Os irmãos estão entendendo? Nós vamos nos encontrar.
Estou dando esta certeza para vocês, porque quando o dia chegar, nós vamos beber o vinho novo no reino de Deus. Vocês estarão sentados comigo à mesa e tomaremos juntos. Aleluia! Esse dia está chegando, igreja. Esse dia está chegando. Esse dia está chegando. Louvado seja Deus. Se você pode crer nisso, então aplauda o Senhor. Esse dia está chegando. Esse dia está chegando. Que nós possamos dar mais valor à nossa salvação, à vida cristã. A vida cristã. Muitas vezes, a gente, qualquer coisinha, e aí nós achamos que congregar não é importante. E por isso, muitos já não congregam, já não leem Bíblia, já não oram, amor pelas almas muito menos, e o seu coração não arde por Jesus Cristo. Seu coração não arde. Muitos estão apenas como aquele pavio que fumega, como disse o profeta Isaías. Muitos crentes já não têm mais a chama ardendo em suas vidas. Eles não passam de um pavio que fumega, pois tomou-se conta de suas vidas a dor deste mundo, a dor das coisas deste mundo, e perderam ele. E alguns, até mesmo, como disse o salmista Davi, a alegria da salvação. E a alegria da salvação, ela é expressada quando nós nos reunimos com aqueles que também foram resgatados pelo Senhor. Que o Eterno nos abençoe. Quando você for para a ceia, ele diz, e desenvolva a sua salvação. Valorize a sua salvação, porque estamos perto do encontro com o noivo. E alguns vão ficar lá atrás, porque as suas lâmpadas já se apagaram e eles não têm azeite em suas vasilhas. A lâmpada deles já apagaram e eles não têm azeite em sua vasilha e não estão dispostos a sair para comprar antes do noivo chegar. Porque depois que o noivo chegar, é tarde demais. Comprar fala de pagar preço. Comprar fala de pagar preço. Preço na oração, preço na obediência, preço na santidade, preço na comunhão. E alguns vão ficar, porque não estão dispostos a pagar o preço. Esta é a verdade. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos aplaudir o Senhor.